Olá a todos, é nossa terceira aula e hoje vamos compartilhar reflexões sobre conceitos que fundamentam a teoria e a prática da educação socioambiental crítica. Me vou fazer um pequeno resumo do que já falamos anteriormente. A educação socioambiental crítica é integradora de los temas sociais e ambientais. É um campo em permanente construção. É dinâmico. É um espaço de conflitos, de interesses, de tensões. É formada por grupos que têm mecanismos de forças para transformar a realidade. Grupos que se articulam para produzir novos conhecimentos e novas práticas. A educação ambiental foi se consolidando em los anos de 1960 e começaram os debates sobre a apropriação da natureza, do sistema capitalista e a contracultura, não? O sistema capitalista formas de produção e consumo. Os anos 90 foram um marco porque se consolida debates e se incorpora o social vinculado ao ambiental. Empezaram discursos distintos, importantes pero distintos, discursos conservadores, vinculados solamente à conservação medioambiental, discursos pragmáticos, vinculados à búsqueda de resoluções para problemas ambientais locais, pontuais, e a educação socioambiental crítica, proponendo alternativas sociais para a resolução de los problemas ambientais, conhecer a realidade de uma forma crítica e atuante, dinâmica. Então, é participar ativamente para transformar a realidade em benefício da coletividade, contribuir para os cambios das agendas políticas, surge como uma possibilidade de promoção do conhecimento para aquisição ou revisão ou resgate de valores éticos, humanos e sociais e ambientais para a sociedade. Bueno, sabemos que conceitos vazios sustentam equívocos, não? Generam equívocos. Vamos começar a falar de autonomia, que é pensar por si mesmo. É emancipação do conhecimento, liberação da dependência intelectual. Há uma frase muito boa: os ausentes não têm razão. Um cidadão autônomo, ele é participativo, ele participa ativamente. É muito distinto da heteronomia, não? Que é passiva, que é impulsada por los fatores externos, conformismo, a las tradiciones, costumbres, temor a la reprovação. A autonomia é a capacidade de reflexão e eleição, muito distinta da visão mágica que dizia Paulo Freire. Sempre esperar que alguém ou el outro tenha que fazer e não nós outros mesmos. Também é um mal que dizia Hannah Arendt, é a culpa coletiva, nadie é culpável. Então, vamos falar também de desenvolvimento sustentável. A percepção das pessoas, de acordo com as investigações, está muito relacionada às ciências naturais e economia, ao abstrato, ao genérico. Então, assim, há uma visão de uma apropriação funcional da natureza, não? E não pensar em desenvolvimento sustentável
em todas as dimensões ambientais, econômicas, políticas, culturais, não? E superar essa concepção utilitarista da natureza. Desenvolvimento sustentável é a corresponsabilidade por la configuração, por uma nova configuração da realidade local. É integração de variados saberes. A conscientização é outro conceito, é muito distinto de sensibilização. Essa reflexão intelectual e crítica, essa ação, autorreflexão, essa cooperação. Toda reflexão é um pensamento, pero não todo pensamento é uma reflexão. Ela leitura crítica é construída em el contexto do conhecimento, é um processo de formação, pero não é um processo de informação, é um processo de pensamento sistêmico, muito distinto de uma compreensão fragmentada. E só o conhecimento não é suficiente para a transformação. Conhecimento é um instrumento que não se agota em el conhecimento. Então, é interessante que é saber desenvolver a capacidade de sentir parte da sociedade, do ambiente e ao coletivo. É o sentimento de pertenência à comunidade, à cidade, à região, ao país. A cidadania ambiental é ativa, não? É não esperar, é atuar, é juntar-se a outras pessoas, é unir esforços, não? É a percepção de si mesmo como indivíduo ativo em relação à sua comunidade, propiciando a abertura do espaço para uma postura crítica da realidade. Se os indivíduos não expressam concretamente um tema, existe um tema dramático. É o tema do silêncio, esse é Paulo Freire. Os princípios básicos da cidadania ambiental são o respeito, o senso do bem comum, o respeito aos espaços públicos, a participação crítica, a autonomia, que autonomia e participação crítica não se impõem, é uma construção. O cidadão ambiental não é um indivíduo mero repetidor das informações, ele hace abstrações, elaborações do pensamento, reflexões, ele é atuante, ele é cooperativo, ele é um cidadão que tem conhecimento da realidade local e que quer a igualdade de condições para toda a sociedade. Bueno, compreender a realidade e atuar em la realidade. É relação entre pensamento e ação. É a necessidade de repensar essa relação e saber quais os princípios que orientam nossas práticas. Interpretação da realidade socioambiental não é reduzir ao mundo. A realidade não é reduzir ao mundo para compreender o mundo, não. A relação com o meio ambiente foi construída. O conhecimento histórico é para compreender os impactos negativos vividos objetiva e subjetivamente em el cotidiano. Então, todos são integrantes de los processos e condutores do desenvolvimento sustentável. E sabemos que a saúde de los indivíduos está
interligada a la salud de los ecosistemas. E aí, para terminar, há uma frase de Paulo Freire, um pensamento de Paulo Freire, não? Que é muito interessante. Ele diz que a educação é muito conhecida, mas me gusta sempre repetir esse pensamento, que eu creio que é muito importante, que a educação não cambia o mundo, cambia as pessoas, e as pessoas cambiam o mundo. Muitas graças e desejo a todos excelentes reflexões. Graças.